Fala pessoal, então vamos continuar a parte de estequiometria. Lembrando que estequiometria é da parte de físico-química, tá? Na aula passada de físico-química nós falamos de leis ponderais, que seria o quê? As leis que vão fazer com que nós conseguimos resolver questões de estequiometria. Nós não fizemos nenhuma questão de estequiometria em si, tá? Nós vamos começar a resolver agora, tá? Então, se nós formos fazer aqui a parte de estequiometria, lembrando que estequiometria serve para o quê? Para prever como a reação está acontecendo, tá? E aí a estequiometria, ela vai ser o quê? É uma regra D3. Sendo uma regra D3, cada um tem uma forma de resolver. O jeito que eu acho mais fácil é a regra das 3 linhas, que eu vou ensinar a vocês, tá? Então, como é que seria o método para se resolver uma questão de estequiometria aqui? Usando, aqui eu vou usar a regra das 3 linhas. Como seria isso, tá? Então, a gente vai... O primeiro passo seria o quê? Sempre será escrever e balancear a reação. Sempre, tá? Então você tem que escrever e balancear. Presunto, eu não sei o que é balancear. Então você para esse vídeo e volta, assiste a aula de leis ponderais, tá? E depois você assiste essa. Lá na aula de leis ponderais, eu estou ensinando a balancear a reação, tranquilo? Agora, o segundo passo seria resolver a tabela, correto? E aí o que nós vamos ter? Então, a tabela, nós vamos escrever isso daqui, A primeira coisa que nós vamos escrever aqui seriam o chamado coeficiente estequiométrico. Lembrando que coeficiente como saiu agora, né? Mas estequiométrico seria o quê? Aquele númerozinho que aparece o quê? Na reação química. E aí, ele te dá a proporção que a reação está acontecendo em mol. Então, aqui tudo estará em mol, tá? Agora, isso aqui seria o primeiro passo. O segundo passo, você iria escrever aqui, que seria o quê? Os valores que serão fornecidos ou perguntados, tá? Aqui, todo mundo estará em mol. Todo mundo estará em mol. De um lado, o fornecido, do outro, o perguntado, correto? Então, você vai escrever os valores. E aí, eu tenho que tomar cuidado com as unidades de cada um deles. Por quê? Numa estequiometria, quem tiver na mesma coluna tem que ter a mesma unidade, certo? Vamos, estequiometria é uma regra D3. Então, pensando, se
uma pessoa come 3 pães, 2 pessoas vão comer quanto? Então, ó, em uma coluna, pessoas, na outra, pães. Então, ó, tem que ter a mesma unidade. Se por acaso essa unidade aqui não estiver em mols, eu vou ter que passar de mol para a unidade que o valor fornecido ou perguntado estiver. E aí, como é que eu faço isso? Eu vou multiplicar pela relação entre mol e essa unidade. Tá? Aí eu vou converter as unidades, lembrando, qual seria essas relações? São as mesmas de mol, lembra? O mol, se eu falar em quantidade, o mol equivale a quanto? 6 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos. Então, ó, se aqui tiver em quantidade de moléculas ou átomos, eu vou ter que multiplicar esse mol por 6 vezes 10 a 23. O mol, se eu falar em massa, eu vou ter que multiplicar pela massa molar. Por quê? O mol equivale à sua massa molar, correto? Lembrando que a massa molar sempre estará em gramas-mol, ou seja, a massa que ele fornecer aqui tem que estar em gramas. Se por acaso estiver em quilos, você vai ter que passar para grama, certo? E eu vou ter, ó, o volume. O volume seria o quê? O volume molar. E aí nós temos que tomar cuidado. Então, ó, aqui o volume tem que ser em litros. Por que que eu tenho que tomar cuidado? Porque o volume molar, ele pode escrever que está na CNTP, condição normal de temperatura e pressão, que quer dizer o quê? 1 atmosfera e 0 graus Celsius. Ou na condição padrão. Condição padrão, 1 atmosfera e 27 graus Celsius. E aí o que eu vou ter? CNTP, mais comum em concursos de vestibular, onde um mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros. Condição padrão seria o quê? Mais comum em concursos militares, tá? E aí o volume molar seria o quê? 24,6 litros, certo? Tranquilo aqui? Então, cuidado com isso. E se ele não tiver em nenhuma dessas condições? Então, seria a parte da equação dos gases ideais, que será a nossa próxima matéria. Tá? Então, a princípio, a gente vai trabalhar nessas duas condições. Igualei as unidades, agora é só fazer o quê? A regra D3. Então, terceiro passo, só fazer a regra D3. Presunto, que difícil. Não. Calma. No começo, assusta. Dá para ver que assusta, tá? Então, ó, a regra D3, ó, seria aqui, ó. Depois que eu igualei, eu multiplico cruzado aqui. Então, vamos ver aqui uma questão, para a gente começar a trabalhar aqui. Então, ó, olhando a questão aqui, ó, vamos olhar aqui, ó, dadas a equação química não balanceada, tá? Então, ó, só para facilitar aqui a gente, tá? Eu vou escrever aqui Na2
CO3 mais HCl, dando NaCl mais CO2 mais água. Vamos ler aqui o texto, ó. A massa de carbonato de sódio. Então, ó, o que ele quer saber? Ele quer saber, ó, qual é a massa de Na2CO3. Isso aqui que ele quer saber, que está em gramas. O que ele perguntou? O que ele forneceu? Que reagem completamente com 0,25 mols do ácido clorídrico. Então, ele forneceu, ó, o número de mols de ácido clorídrico. Então, ele quer prever quanto que eu preciso desse para reagir completamente com esse. Então, como nós iríamos fazer? Primeira coisa, balancear. E aí, como é que eu vou fazer isso? A quantidade de Na tem que ser igual antes e depois da minha seta. Antes, eu tenho quantos? Ó, 2. E depois, só tenho o quê? 1. Logo, ó, para igualar, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar aqui por 2. Fazendo o distributivo aqui, ó. Agora, o cloro, eu tenho quantos? Não tenho 2. Aqui só tenho 1. Para igualar, ó, vou multiplicar a molécula inteira por 2. Foi? Agora, ó, o carbono, nós temos quantos? 1 e 1. Hidrogênio, nós temos quantos? 2 e oxigênio, 3. Então, se você deixar hidrogênio por penúltimo e oxigênio por último, fica muito mais fácil. Então, deixa eles por último. Então, ó, o que eu não escrevi, ó, eu coloco 1, correto? Agora é só fazer a tabela, ó. Usando a regra da tabela, ó, eu venho aqui e faço, ó. Quem ele forneceu? Não foi o HCl? Então, ó, desse lado aqui, ó, ficará a relação do HCl. Do outro lado, não é o que ele quer saber? Do Na2CO3. Correto? Primeiro, escrevo o quê? Os coeficientes em mol. Então, ó, se nós fôssemos fazer aqui, ó, o HCl, eu tenho quantos mols? 2. Então, ó, 2 mols. E o Na2CO3? Se não tiver nada, ó, 1. 1 mol. Agora vamos para o que ele quer saber, ó. O que ele forneceu? Não foi o 0,25 mols? 0,25 mols que ele forneceu. E aqui, ó, ele quer saber X gramas, correto? Aqui, eu preciso converter, ó, mol com mol. Não preciso converter. Então, aqui, ó, continuei com 2 mols. Por quê? Mol com mol, a unidade está em mol já. Já aqui, ó, a unidade não está em gramas, eu vou ter que passar de mol para grama. Para passar de mol para grama, ó, vou ter que achar a massa molar. Então, ó, eu vou aqui, ó, e vou multiplicar pela massa molar. A questão já me forneceu, ó, 106. Então, a massa molar, ó, 106, correto? Agora, ó, 1 vezes 106, 106. Então, ó, grama, grama, mol com mol. Agora é só fazer o quê? Multiplicar cruzado. E aí, o que você pode fazer para facilitar a sua conta? Sempre eu vou tentar simplificar, ou na horizontal ou na vertical, nunca em diagonal. Aqui, ó, vocês iriam multiplicar.
Eu não posso dividir os dois por 0,25. Se eu chegar aqui, ó, dividir por 0,25 e aqui por 0,25, ficaria quanto aqui? Nesse caso aqui, ficaria 1 e aqui ficaria 8. Correto? Agora, ó, multiplicando o cruzado, olha como facilita a sua conta. 8x igual a 106. A resposta ficaria quanto? X igual a 106 sobre 8. 106 sobre 8, ó, ficaria 13,25 gramas. Isso que é a estequiometria. É tão difícil assim? Não, né? É basicamente vocês o quê? Interpretarem. Tranquilo? Então, ó, esse aqui ficaria a resposta C, certo? Agora vamos para o próximo. Agora esse daqui, tá? Vamos resolver esse daqui, ó, para vocês verem que dá para fazer em um espaço não tão grande. Então, ó, esse daqui, a equação da reação global de fermentação alcoólica da sacarose é. Então, ó, se nós olharmos aqui, ele deu o quê? Não deu o coeficiente aqui? Então, se ele deu aqui o número, os coeficientes, é porque já está balanceada. Então, já temos, ó, o estresse menos. O que ele forneceu e o que ele quer saber? Ele quer saber, ó, qual o volume de CO2 liberado. Então, ó, para a segunda questão, ó, ele quer saber o volume de CO2 em litros. E aí, ó, para cada 1 mol de etanol. Então, ó, o que ele forneceu foi o número de mols de etanol, que foi o quê? O N seria o número de mols do etanol, que é o C2H6O, que daria 1 mol. Então, ó, moleza, vamos fazer a tabela. Como já está balanceado, ó, só fazer a tabela. Como é que iria ficar a tabela? Quem ele forneceu? Não foi o etanol? Então, ó, de um lado, C2H6O, e do outro ficaria quem? O CO2, quem ele quer saber. E aí eu vejo, ó, o coeficiente do C2H6O, se você olhar, ó, 4 mols. Então, aqui eu teria o quê? 4 mols. E de CO2 também teria o quê? 4 mols. Correto? Agora, ó, o que ele forneceu? Aqui não foi 1 mol. Logo, aqui ele quer saber, ó, X em litros. Correto? Agora, ó, nós temos que igualar as unidades. Então, se nós fizermos aqui, ó, eu vou ter que fazer o quê? Não está em mol e mol? Então, daria quanto? 4 mols. Aqui, eu iria ter que multiplicar pelo volume molar. Mas, presunto, ele não falou se está na CNTP ou na condição padrão, mas ele deu qual é o volume molar que ele quer que você use, tá? Que ele deu aqui, então seria o quê? 25 litros, ó. Ele forneceu aqui, tranquilo? Então, ele quer que você utilize o quê? 25 litros. Logo, ó, 4 vezes 25 vai dar o quê? 100 litros. Multiplicando cruzado, daria quanto aqui? Ficaria, ó,
4x igual a 100, 100 igual a 25 litros. A resposta para essa questão seria o quê? 25 litros. Tranquilo? Fácil, né? Então, ó, tirem print desse quadro, correto? Assistam a próxima aula e comente com o seu nome. Tranquilo?